Então, boa tarde, pessoal. A gente vai fazer então aqui, vou fazer com vocês o gabarito do artigo 1, tá? Então, eu vou mostrar como são as respostas. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou passar por todo o artigo e no meio do caminho, então, a gente vai discutindo quais são as questões, as respostas das questões que estavam nessa prova, tá? Então, a primeira questão é de um título para o artigo, tá? Então, eu peguei aqui o título original do artigo, né? Então, bom, esse artigo é meu, mas o título dele em português seria O Destino do Colesterol da Dieta no Barbeiro Rodnos Prolixos, tá? Normalmente tem dois tipos de título de artigo de modo geral, tá? Você pode fazer um título descritivo, igual a esse aqui, tá? Então, vou dizendo assim, caracterização de alguma coisa, não sei o que, em algum lugar. Destino, como aqui, destino do colesterol no inseto. Ou você pode ter, dependendo do tipo de artigo, você pode ter um artigo com mecanismo. Então você pode botar um título meio pé na porta, sabe? Assim, que dá a conclusão do artigo direto. Ou uma frase de efeito, alguma coisa assim, do tipo, poderia ser aqui assim, sei lá. Colesterol é absorvido pelo intestino no inseto. Alguma coisa do gênero, tá? Esses dois tipos de artigo, esses dois tipos de títulos são os mais comuns, tá? Então, qualquer variação do tema disso poderia ser. Então, esse aqui é o título que a gente usou, seria o gabarito correto, tá? Mas se vocês colocarem algum título como uma coisa mais pé na porta, do que eu falei, alguma frase, algum tipo de resultado do artigo, ou a conclusão do artigo, também está variando, tá? Então, assim, não tem nenhuma resposta certa ou errada, vai depender de resposta para resposta quando eu for corrigir. Mas esse é o título original, tá? Esse artigo foi publicado esse ano na Frontiers in Physiology. Então, na introdução, que vocês têm acesso, né, no artigo, essa parte não estava apagada do artigo, tá? Por que a gente fala na introdução, então? Os esteróis, eles são lipídios essenciais para os insetos, e isso é importante porque isso pode ser explorado no controle de pragas, tá? Como os insetos dependem do esterol, eles não conseguem sintetizar colesterol, eles precisam do esterol para conseguir fazer essa síntese, eles não conseguem sintetizar esterol, né? Eles precisam comer esse lipídio. Se você conseguir bloquear o acesso ou absorção de esteróides no inseto, você pode ter uma forma interessante de controle de pragas agrícolas, de vetores de doenças e por aí vai. Então, é por isso que isso é importante ser estudado. E o que a gente sabe da absorção de esteróides nos insetos, tá? De modo geral. Então, a gente sabe que a absorção de colesterol ocorre no intestino, tá? Isso depende de transportadores e proteínas ligadoras de esterol, assim como em mamíferos. O colesterol é transportado pelo sangue dos insetos, tá? Que a gente chama de hemolinfa, por lipoproteínas, assim como isso em mamíferos também. Você tem HDL, LDL, VLDL, quilomicrons em mamíferos. Nos insetos tem uma única lipoproteína chamada lipoforina. E depois o colesterol é estocado no corpo gorduroso, que é um órgão que é uma mistura de fígado e tecido adiposo, e ele também é transferido para os ovos em desenvolvimento, tá? Dos insetos. E o nosso modelo é o Rodnos prolixus, que ele é um vetor da doença de Chagas, e ele é um modelo de estudo para o metabolismo de lipídios, tá? Tem muitos trabalhos com Rodnos prolixus em metabolismo de lipídios. Então aqui a gente vai para as figuras, então eu vou passar pelas figuras com vocês, tá? Então, na figura 1, como é que esse experimento foi feito? A gente pega o colesterol radioativo, então colesterol marcado radioativamente, e a gente adiciona no sangue, e esse sangue então é usado para alimentar artificialmente os barbeiros. Lembra que o barbeiro é um inseto hematófago, ele precisa comer sangue, tá? E aqui tem a medida da radioatividade em degradações por minuto, e que você tem a quantidade de essa radioatividade em colesterol éster, tá? Éster de colesterol. E aqui a gente tem, então, em dois cenários, tá? Intestino anterior, são essas duas figuras aqui, intestino posterior. Aqui é conteúdo, tá? É o sangue, é o lumen, a quantidade de lípidos no lumen do intestino e aqui no tecido, nos enterócitos, tá? Então, por que tem intestino anterior e posterior? O intestino anterior é como se fosse o estômago do inseto, o intestino posterior é como se fosse, de fato, o intestino onde as coisas são absorvidas, tá? Então, dá pra ver que no lumen do intestino anterior você tem uma redução da radioatividade, tá? A radioatividade vai diminuindo, tá? E ela aparece já no primeiro dia, aqui, desculpa, eu não falei, que são os dias depois da alimentação, tá? Dá pra ver que no primeiro dia depois da alimentação você já tem a radioatividade presente no interior, no lumen do intestino, então dá pra ver que o intestino anterior absorve o colesterol, tá? E no intestino posterior você vê um aumento aqui da quantidade de
colesterol radioativo, ou seja, esse colesterol está saindo do estômago e indo para o intestino, conforme os dias vão passando, tá? Então no primeiro dia quase não tem, no terceiro dia já aparece. Isso também vai acumulando no tecido, então você tem uma absorção no intestino posterior também. E a gente consegue ver também um pouco de colesterol éster nos tecidos, tá? E que é o que vai na pergunta, a segunda questão, um pouco de colesterol éster no lúmen do intestino. Tá? Então a segunda questão é: o colesterol é metabolizado em éster de colesterol pela atividade da enzima acil-CoA-colesterol aciltransferase, a CAT. Isso está na introdução. E sabendo disso e com base no resultado da figura 1, elabore uma hipótese para explicar o aparecimento de éster de colesterol marcado no conteúdo intestinal do intestino médio posterior do inseto, que é a figura 1C aqui, tá? De novo, é uma questão aberta, vocês podiam criar qualquer hipótese, tá? Isso aqui eu coloquei na discussão no trabalho que vocês não tinham acesso, tá? E na discussão a gente diz que a presença de colesterol esterificado marcado no lúmen do intestino é realmente interessante e a gente dá duas explicações para isso, tá? Não são necessariamente as corretas e não são as únicas. A primeira explicação é que você pode ter uma atividade ACAT no sangue, tá? Então, quando você adiciona colesterol marcado no sangue, o sangue sozinho já forma o colesterol éster ali sem interferência ou sem a presença do inseto, tá? Uma outra explicação seria que o intestino absorve esse colesterol, a atividade ACAT está dentro do intestino, tá? Nas células intestinais, e esse colesterol éster depois é cuspido para o sangue, cuspido para o lume do intestino de volta, tá? Então tem essa possibilidade também, isso poderia acontecer. Isso a gente precisaria de transportadores do tipo ABC, igual a gente tem em mamíferos também, tá? Então teria essa possibilidade. Essas duas possibilidades são as que a gente pensou. E, de novo, vocês podem colocar outras possibilidades. Então, a hipótese que vocês apresentarem seria... eu vou avaliar depois, caso a caso. Não tem uma resposta certa novamente, tá? Bom, tem uma resposta certa, mas não é a única resposta certa. Pode ter mais de uma. Na figura 2 aqui, a gente olhou, então, a quantidade de lipídio na hemolinfa, tá? Então, depois que o bicho comeu o sangue com colesterol radioativo, a gente olhou o sangue do inseto, então dá para ver que aparece a radioatividade no sangue, tá? Na hemolinfa, mas não é muita, a gente nem vê um crescimento, ela não acumula ali, ela é absorvida pelo intestino e vai parar em algum lugar. Que lugar é esse para onde ela vai? Tá? É uma pergunta. E a outra pergunta é onde que ela está no sangue, né? Como o colesterol é uma molécula hidrofóbica, ela não é solúvel, ou não é muito solúvel em meio aquoso. Então ela precisa ser transportada por lipoproteínas. E é isso que foi olhado na figura 3. Pegaram o sangue do inseto, tá? E fizeram uma purificação de lipoproteínas. Isso aqui é um gradiente de sacarose, tá? Você separa as proteínas do sangue por densidade, assim como a gente também fazia para em análises clínicas para ver LDL, HDL em pacientes, tá? Então dá para ver que você tem um monte de radioatividade nas frações iniciais, que são as frações menos densas, tá? As frações que têm menor densidade, e você vê um pouquinho aqui nas frações de mais alta densidade. Quando você pega essas frações aqui e corre um gel de proteína, tá? Um gel de poliacrilamida, dá para ver que aqui no topo, tá? Nas primeiras frações, você tem as lipoproteínas, tá? A apolipoforina 1 e a apolipoforina 2, que formam a lipoforina, tá? Então dá para ver, e aqui você tem no final a vitalogenina, que vai ser acumulada nos ovos do inseto. Então dá para ver que a maior parte do colesterol está sendo transportado pela lipoforina, como era de se esperar, e está na introdução. E depois, para onde esse colesterol marcado vai parar? Para onde ele vai depois? Então, a gente mediu aqui a quantidade de radioatividade no corpo gorduroso, tá? Que é o que eu falei na introdução, é a mistura de fígado e tecido adiposo, e nos ovários, onde os ovos do inseto são produzidos. São sempre fêmeas, tá? E aí a gente consegue ver que você não tem uma diferença muito grande em colesterol éster, tá? De novo, é o mais clarinho aqui, não tem muita diferença. Você vê um acúmulo de colesterol livre, tá? Então você vê que no quinto dia esse colesterol livre tem um pico, tem bastante. 5 dias depois de alimentação, isso aqui depois diminui de novo, tá? E nos ovários você vê que elas vão acumulando progressivamente, tá? Até no 10º dia você tem bastante colesterol marcado lá. E aí vem a nossa
terceira pergunta da prova. Com base no resultado da figura 4, explique por que a quantidade de colesterol total marcado atinge um pico no quinto dia após a alimentação no corpo gorduroso, mas reduz nos dias posteriores, enquanto a quantidade de colesterol total marcado não diminui nos ovários. Por que isso acontece? Então a resposta é: o corpo gorduroso funciona como um tecido adiposo para estoque de moléculas lipídicas, tá? Então, ele vai estocar, mas depois, no momento que for necessário, ele vai levar isso e vai distribuir esse lipídio que está estocado aqui para os outros tecidos de demanda metabólica, tá? Então, quando ele comeu o colesterol, né, comeu o sangue, veio com um monte de colesterol, isso tem um monte, ele vai ser acumulado no corpo gorduroso, tá? No quinto dia. Mas você está tendo muita produção de ovos, tá? O inseto vai colocar um monte de ovo depois da alimentação, tá? Então, você vai ter uma redução esse colesterol que estava estocado no corpo gorduroso, ele começa a ser disponibilizado pelo corpo gorduroso para os ovários. Então, na verdade, o que você tem que é uma transferência de colesterol do corpo gorduroso para os ovários. Então, é por isso que você tem um pico e depois uma diminuição, ou seja, você tem um acúmulo e depois uma disponibilização para outros processos metabólicos, que é só um estoque, tá? É só um almoxarifado de colesterol do inseto. E aqui você tem porque você tem uma produção muito grande de ovos, os ovos sendo acumulados aqui no ovário conforme os dias vão passando, tá? Essa é a resposta. E na figura 5 a gente mediu quanto de colesterol tinha no cocô do inseto, tá? Então, 7, 10 dias depois a gente coletou o cocô que esse inseto fez e viu quanto de radioatividade tinha presente lá. Então dá pra ver que tem muito, se vocês olharem aqui a quantidade de radioatividade, tem bastante radioatividade aqui, tá? E a pergunta era por que a medida de colesterol marcado nas fezes é importante. Tá? Então, por que isso é importante? Para a gente poder saber o quanto de radioatividade total foi comida e se a gente não está perdendo nenhuma radioatividade na nossa conta total. Então a gente sabe o quanto entrou no intestino, a gente sabe o quanto ficou acumulado no corpo gorduroso, a gente sabe o quanto ficou acumulado nos ovários, e a gente consegue aqui saber o quanto foi excretado. Então a gente consegue saber por essa medida o quanto que o inseto consegue, por exemplo, absorver de colesterol, tá? E dá para ver que por esse resultado que ele não absorve tanto, tá? Parte significativa do colesterol é perdida nas fezes. Então a absorção não é muito eficiente. Ou o sangue tem muito colesterol, ele consegue pegar o suficiente, consegue jogar fora um monte do resto do colesterol. Então é importante fazer essa medida para a gente conseguir saber o quanto de colesterol está sendo absorvido e a gente saber se a gente conseguiu medir toda a radioatividade que a gente deu para o inseto. A gente sabe quanto a gente deu, então no final o somatório que a gente conseguiu medir tem que dar alguma coisa próxima do total. Então a gente consegue saber o quanto foi perdido aqui nas fezes. E na figura 6 e 7 não tem pergunta especificamente sobre isso, mas é importante para a conclusão final, que é a última questão. Então eu vou passar aqui com eles rapidamente. O experimento é esse. Então aqui a gente pegou uma lipoforina pura, tá? Uma lipoforina normal do inseto, e a gente incubou com colesterol radioativo, tá? Que a gente queria ver se o colesterol, se a gente conseguia in vitro juntar, marcar a lipoforina com colesterol radioativo, tá? Então a gente pegou os dois, botou junto no tubo e viu quanto de colesterol se associava a essa lipoproteína, tá? E dá para ver que essa associação é bem eficiente. Então a gente fez isso in vitro, depois a gente purificou novamente, igual eu tinha mostrado na figura 3, a gente purificou o quanto de colesterol tinha, o quanto quão marcada essa lipoforina estava. Então dá para ver que de novo tem bastante radioatividade nas frações menos densas, tá? E que tem um perfil de densidade, então dá para ver que conforme as frações aumentam, a densidade aumenta também, ou seja, que tem menos lipídio, que tem mais lipídio. E aqui a gente tem onde estão as proteínas, que é a medida de absorção em 280, que mede quanto de proteína tem. Então dá para ver que o máximo de proteína está aqui nessas frações intermediárias que não tem lipídio marcado, tá? Então a gente pegou essas 3 primeiras frações aqui que tem o máximo de radioatividade e fez um segundo gradiente de sacarose diferente e dá para ver que a gente consegue ver que a lipoforina que está aqui, ó, toda a radioatividade está basicamente na lipoforina. Então dá para ver que a marcação é bem eficiente.
todo colesterol marcado está associado à lipofurina. E o que a gente consegue ver é que quando a gente faz um controle, a gente coloca só o colesterol sem a lipofurina, ele aparece lá boiando, porque é um lipídio, então ele tem pouquíssima densidade, mas o perfil de marcação é bem diferente do que quando você tem a lipofurina associada, tá? Então, e para que a gente fez isso? Porque a gente pegou depois essa lipofurina marcada para fazer experimentos para saber o quanto a lipofurina consegue entregar de colesterol marcado para os outros tecidos, tá? Que é a figura 7. Então aqui a gente pegou a lipofurina marcada, injetou direto no inseto, injetou na hemolinfa do inseto, fez uma injeção de lipofurina marcada e viu onde essa radioatividade foi parar. Então aqui a gente está medindo o quanto tem de radioatividade na hemolinfa, então dá para ver que conforme vai passando o tempo, horas depois da injeção, essa radioatividade diminui, tá? E essa radioatividade aparece presente no corpo gorduroso e nos ovários. Tá? Então dá pra, isso aqui é a conclusão que a gente chega, é que a lipofurina de fato consegue entregar lipídio para o corpo gorduroso e para os ovários. E o que é importante é que a gente tem duas temperaturas, que são feitas a 8 graus e a 4 graus. Quando a gente bota o inseto geladinho, então ele dá uma dormida, o metabolismo dele fica muito baixo. Os insetos eles não mantêm a temperatura corporal, então ele vai ficar super gelado. O metabolismo basicamente para e a incorporação também para. Então isso mostra que a incorporação a transferência de lipídios da lipofurina para os tecidos não é uma coisa passiva. Tá? Você depende de metabolismo ativo, depende de gasto de ATP, depende de processos metabólicos para isso acontecer. Tá? Então, a última questão era para escrever uma conclusão, então eu limitei aqui em 5 linhas, para a gente não escrever um monte de coisa, para o artigo, tá? Então, essa aqui é a conclusão que a gente escreveu, tá? Em resumo, a gente mostrou aqui que as fêmeas adultas de Rhodnius prolixus absorvem colesterol da alimentação com sangue. Esse colesterol é transferido, então, para a lipofurina circulante, que depois transporta e entrega esse lipídio para o corpo gorduroso e para os ovários. E a maior parte dele é estocado em colesterol livre. Tá? Então, esse trabalho é muito descritivo, ele não tem nenhum mecanismo por trás. Tá? Então, a conclusão do trabalho é basicamente a descrição do que foi feito. Tá? De novo, não precisa estar escrito com essas palavras, eu vou ver essa conclusão no gabarito oficial, mas é claro que dependendo do tipo de resposta, eu vou corrigir o trabalho de vocês e ver que cada coisa que vocês escreveram, não necessariamente isso vai ser, eu vou ter a resposta tem que estar exata, tá? Eu vou avaliar caso a caso e ver qualquer conclusão que vocês escrevam, desde que seja baseada nos resultados que a gente viu, ela vai ser aceita, obviamente, tá? Então esse é assim, voando pelos artigos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem conversar com a gente via fórum, ele vai ficar aberto. Então, mesmo depois dessa semana ter terminado, vocês podem falar comigo e a gente pode discutir outras coisas que vocês tiverem ficado com dúvidas, tá? Então, um abraço e até a próxima, pessoal.